Boa noite. Namastê. Bem-vindos. Iniciando o encontro, iniciando o satsang. Muito bem-vindos. Se algum de vocês está participando hoje pela primeira vez, de vez em quando eu lembro, o que a gente faz aqui. Satsang significa encontro com a verdade. Sat significa verdade em sânscrito, e Sangha ou Sangha é esse espaço onde a gente se reúne para compartilhar aquilo que percebemos em verdade. A verdade, a gente muitas vezes acha ou considera como sendo uma coisa absoluta. Não, a verdade é uma coisa dinâmica e viva. Então essa é a beleza de um satsang, porque as coisas são reveladas e permanecem como uma verdade na medida em que você é tocado, tocada pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você percebe. Pode ser que no dia seguinte, semana seguinte, ao ouvir as mesmas coisas, você veja outras coisas diferentes, Então a verdade que a gente explora no satsang, muitas vezes ela é incoerente, contraditória, variável e, por que não, ela também é isenta de pontos de vista, mas ela é composta por percepções múltiplas, diversas. Então a gente pode estar respondendo, consultando, explorando os mesmos temas, as mesmas perguntas, todas as semanas. Nós nunca vamos ter um encontro igual. É isso que torna o satsang algo muito especial, porque ele não tem roteiro, Ele se manifesta pela total presença de todos nós. Então, o primeiro importante requisito para que o satsang aconteça é que estejamos todos em presença, em estado de presença. E eu sei que a gente não facilmente encontra esse estado, porque estamos ainda distraídos com um monte de coisa que está acontecendo, externamente e internamente. As coisas externas, a gente pode ir criando o hábito de ir se isolando, da melhor maneira possível, se recolhendo, melhor dizendo, do que isolando. Significa que você vai estar menos atento aos estímulos das coisas que estão te chamando o tempo todo para você olhar, e se centrando internamente naquilo que de fato está sendo percebido dentro. Isso é importante porque nós não temos o hábito de ficar dentro. Ficar dentro muitas vezes é um desafio que só é interessante aos buscadores. Por quê? Porque quase sempre o que está dentro está doendo. Então, quanto mais o que está dentro está doendo, quanto mais estamos experienciando estado de sofrimento, mais nos interessa olhar para os outros e olhar para fora. Ficamos menos interessados, porque parece que só de ter que fechar o olho para ficar um pouquinho mais consigo mesmo, já vai trazer desconforto. Então, para quê, que eu vou ficar comigo? Melhor eu ficar com o que está fora, melhor eu ficar com os outros, melhor eu ficar olhando para os outros, melhor eu ficar envolvido com as coisas que acontecem com as outras pessoas. É um jeito de eu me distrair de mim mesmo. Então, eu digo que estar de presença é um requisito porque você tem que, de fato, fazer um certo esforço adicional para ficar consigo mesmo e deixar que as coisas que são ditas, que são compartilhadas aqui,
te toquem e ficar com aquilo que está sendo tocado. Esse é o segundo passo, né? Você vai ser mexida, você vai ser tocada, você vai... E aí o que você faz? De novo você vai para fora, porque esse é o treino que você tem. A sua mente imediatamente vai buscar uma solução para o desconforto. Qual é? É olhar para os outros, né? Entrar na rede social, pegar no telefone e falar com alguém, ou ir fazer alguma coisa, né, que te absorva, né, que te mantenha absorto daquilo que você está sentindo. Eu estou voltando a falar de um tema que eu explorei na semana passada, que é o ficar com o que há. Nós não ficamos. Esse é o ponto. Nós nunca estamos nem ficamos com o que há. Porque o ficar com o que há muitas vezes é um pouco atemorizante, né? Uma vez que você vai ter que confrontar aspectos seus com os quais você não está bem, né? Então por que você vai fazer uma coisa dessas, né? A sua mente diz. Então o que aprendemos, um ensinamento importante que eu trago da One University, dos tempos que haviam lá os processos chamados de deepening, os aprofundamentos, né? Com a presença de Shri Bhagavan em Darshans, né? Onde comentávamos essas coisas com ele. Ele nos dizia, né? Sempre que você puder, né, permanecer com o desconforto que você está sentindo e confrontá-lo, né, você vai ver que o ato de você confrontar algo que está desconfortável dentro de você vai te trazer imensa alegria. Então, voltando ao tema do satsang anterior, a arte de ficar com o que há, a arte de viver, que é o título que eu acabei dando, consiste também num processo de liberação do sofrimento e do encontro com os estados de alegria. É muito importante, então, quando a gente começa um encontro assim, já começar daí, né? Já começar desse lugar. Então, para isso é importante você lembrar, né, de se preparar. Eu costumo mandar isso por e-mail, né, essas orientações. Eu não sei se vocês ainda leem isso, né? Toda semana quase sempre as mesmas orientações, né? Procure se preparar para o encontro meia hora antes, né? Procure não se envolver em assuntos que não pertencem ao seu universo interno. Procure não se envolver com coisas que não são suas. Afinal de contas, é um encontro com você mesmo, né? Só com você mesmo. Por incrível que pareça, é uma coisa muito rara. Você talvez não se encontre consigo mesmo, consigo mesma, com tanta frequência assim quanto você imagina. Faça uma investigação, né? Veja quanto tempo você passa consigo mesmo, de fato, olhando para as coisas, independente delas serem boas ou não, delas serem feias ou bonitas, delas serem confortáveis ou não, né? Quanto tempo, de fato, você dedica a ficar em casa? Não é a casa externa, é a casa interna. Quanto tempo você fica em casa sem achar alguma coisa para fazer, sem achar alguma coisa para olhar fora de você? Na medida em que você vai se acostumando e também se dando conta da importância que isso tem, a sua vida começa a ficar mais interessante. Porque, de fato, o que você tem a explorar dentro de você é muito melhor do que você tem a explorar fora. Claro, vai chegar o momento em que você leva a si mesmo, si mesma, a dar uma volta no mundo, né? Você, consigo mesmo, vai para fora, sem se perder de si mesmo. E aí qualquer lugar que você esteja é interessante, né? Fazer um turismo sem ter que se desviar do que está dentro, mas levando tudo que está dentro de você a perceber o que está
acontecendo fora, acontecendo também com as outras pessoas, vai tornar a sua experiência de vida alguma coisa muito preciosa. É um outro jeito também de viajar, né? É um outro jeito de se relacionar com pessoas, com lugares, com atividades. Sempre levando a si mesma, si mesmo, a experienciar algo que parece que está fora, mas que pertence completamente ao seu universo interno. Por que eu digo isso? Porque o universo externo, o que você vê fora de você, nada mais é do que um reflexo e um espelho também daquilo que de fato existe dentro de você. O mundo ele é criado pela sua condição interna. Sempre vai ser uma projeção dele. Tudo que você percebe fora é uma manifestação do seu universo interno. Por isso que no satsang o satsang se torna uma coisa muito interessante, porque a gente compartilha esses estados, a gente compartilha essas percepções e a gente busca também ampliar o leque de visão, né? O leque de percepções e as visões. As visões. Quando estamos num encontro, né? Por exemplo, com o Avatar, como eu mencionei, com Sri Bhagavan, por exemplo, o que acontece num encontro assim, que é chamado de darshan, num darshan, o Avatar compartilha a sua visão e você tenta entender. Não dá certo. Quando um mestre, quando um Avatar compartilha a sua visão, ele quer que você veja, não que você entenda. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade, né, de entrar em contato com o ensinamento de um Avatar, com o ensinamento de um mestre, é importante não você tentar entender o que está sendo colocado, mas sim você tentar se alinhar com aquilo que está sendo visto. Às vezes é fácil, às vezes é um pouco mais complicado, né? Porque o que está sendo compartilhado vem de um estado de consciência diferente desse no qual a gente se encontra, né? Mas a beleza de um encontro assim é fazer com que a sua capacidade de ver expanda. Ou, colocando de uma outra forma, que aconteça uma expansão de consciência. A expansão de consciência é o nosso principal objetivo, é a nossa principal razão de criar encontros assim, né? Eu participo de darshans e participei de darshans, né, ao vivo com todos que eu pude, né? Com Osho, com Sri Bhagavan e com outros amigos, né, iluminados que compartilharam as suas percepções e eu fui me contaminando saudavelmente, né, pelas percepções, né? Muitas vezes é necessário um processo para isso. Muitas vezes isso pode começar a ocorrer no momento em que você recebe a Diksha. A Diksha tem essa capacidade de fazer você começar a perceber coisas que você não percebia antes. E aí tudo começa, né? Você deixa de ser míope, a sua visão se estende e alcança novos horizontes. Quando isso acontece, a sua visão de mundo, a sua visão da realidade, a sua visão das pessoas, a sua visão das situações, a sua visão do universo como um todo, inclusive o seu próprio propósito de vida, muda. Sua visão é transformada. Então, o que me leva a fazer esses encontros é esse objetivo, né? Pode parecer um pouco complexo o que eu estou colocando aqui, mas o convite é sempre que a gente vá para a simplicidade, né? Que a gente busque ver as coisas mais simples, porque é nelas que estão inclusos todos os segredos, todos os mistérios, né? Nas coisas simples, nas coisas mais simples.
Então o encontro está aberto. Eu já convido vocês para começarem a desejar, né? Podem fazê-lo, colocar suas questões e a gente vai conversando, vai compartilhando, né? Lembro que a gente termina às 11 horas, né? E o encontro termina com uma Oneness Meditation, que é uma forma especial de transmissão de Diksha e de estado de presença, que vai fazer com que esses temas que a gente aborda aqui se manifestem de uma forma mais real dentro de cada um de nós, né? Então, às vezes a gente busca uma resposta racional, uma resposta intelectual, uma saída para uma situação complexa, né? E a resposta, né, na verdade, vem no momento que você recebe a Diksha, no momento que você participa da Oneness Meditation, porque a sua visão vai mudar. É por isso que eu estou dando essa introdução, né? A sua maneira de ver as coisas vai sofrer uma mudança, uma transformação. Então, o encontro ele é um preparo para a Oneness Meditation, que começa precisamente às 11h15, né, horário de Brasília. Então a gente tem um pouco tempo para conversar. Aproveite o tempo, né? Todas as perguntas sempre são bem-vindas. Todas. Todas elas. Às vezes eu não respondo a pergunta, né? Quando eu vou ver, já estou falando coisas que não foram perguntadas. Mas é assim que o encontro acontece, né? Às vezes eu consigo me ater precisamente à questão que está sendo colocada. Às vezes eu leio aqui e quando eu vou ver estou falando outra coisa que não foi exatamente o que foi perguntado, né? Então vocês me perdoem por isso, né? Mas é como acontece. Então, volto a lembrar, todas as perguntas são importantes, são bem-vindas e contribuem para que mais pessoas que depois vão assistir a esse encontro no YouTube ou em outras gravações tenham acesso àquilo que a gente está criando aqui. Namastê. Semana passada eu falei quase meia hora sozinho aqui, ninguém perguntou nada, né? Aí começa a vir uma chuva de perguntas. Nem sempre dá tempo de eu falar, comentar a respeito de cada uma delas com carinho, né? Com o tempo, Então eu falo mais para criar um espaço para que vocês coloquem as suas questões, né? E a gente corre um pequeno risco, né? Quando faz uma pergunta, porque de certa forma a gente está se expondo e todo mundo quer sair bonito na foto, né? Então não se preocupem com isso, né? Toda pergunta, ela vem a você para ser feita, não é você que decide, né? Ela se manifesta em você para ser expressa. Você foi escolhido por Deus para expressar algo que veio na sua mente, né? E quanto mais rapidamente e facilmente você expressa o que está vindo para você, mais legal fica tudo, né? Estou vendo que tem gente nova aqui, para gente que eu não vi antes, né? Fico feliz de acolher pessoas que eu não tinha visto antes, né? Isso traz novas cores, né, aos encontros. E a gente vai expandindo. A gente vai expandindo. Eu hoje quase cancelei esse encontro porque a internet estava muito ruim. Logo cedo veio um técnico aqui em casa, veio trocar o equipamento de internet. Na hora ficou ótimo, mas depois ficou muito instável, né? Até para me preparar o encontro aqui hoje foi difícil. E eu estou feliz só de ver que a gente está aqui estavelmente, né?
sem grandes oscilações, realizando o encontro. Eu achei, né, em alguns momentos que não ia ser viável. Até quase 9 horas da noite a internet estava completamente instável, né? Então tudo conspira, né, para a gente se encontrar aqui. Como vocês sabem, a Diksha, o receber a Diksha, o participar de encontros onde a Diksha é compartilhada, é o nosso trampolim. Né? É da onde a gente parte para ser instigado a investigar coisas que acontecem com a gente. Né? Mas esse encontro também está aberto àqueles que nunca receberam uma Diksha. Né? Ou acham que nunca recebeu, né? Porque todos nós que estamos presentes no encontro assim, já fomos mexidos, né? Já fomos tocados de diversas formas. A gente iniciou esses encontros, os satsangs, como uma forma de comentar a respeito dos processos que a Diksha provoca, inevitavelmente, em cada um de nós. Né? Mesmo aquele que nunca sentiu nada, né, que acha que nunca sentiu nada, né, está sendo mexido pela Diksha. Muitas vezes as pessoas vêm me perguntar: se tu estou com dor de cabeça, pode ser a Diksha? Pode. Se tu não estou sentindo nada, será que eu não recebi a Diksha? Não, está recebendo sim. Né? Então a gente vai se acostumando, vai entendendo também que aquilo que a gente sente nem sempre é o mais importante. Né? Existem outras camadas em que somos trabalhados que nem sempre a gente é capaz de perceber. Então, o corpo é uma das formas, né, da gente ter. Às vezes a gente sente um calor, às vezes a gente sente um pouco. Né, ontem uma pessoa que veio a sessão de Diksha não conseguia falar na hora de ir embora. Ela queria falar comigo, queria fazer umas perguntas a respeito do curso, e ela não conseguia articular as palavras. Ela estava totalmente grogue. E é uma pessoa que vem com regularidade já há muitos anos, né, não é pouco tempo, não. Ela vem ali, quase toda semana ela está lá. Né, e ontem ela não conseguia articular palavras, ela não conseguia nem nada, não conseguia escrever no celular, não conseguia, enfim. Ela queria informações, mas ela não estava apta nem a anotar o que estava sendo dito para ela. Né? E isso é muito legal. A gente fica temporariamente, muitas vezes, num estado que em inglês a gente chama de no mind. Né? Um estado de não mente. Uma expressão mais usada porque ela pertence a uma meditação bem específica criada pelo Osho. Né? O estado de no mind é um estado onde você está diante de questões que exigem de você um tipo de raciocínio, um tipo de lógica, e o raciocínio e a lógica não acontecem. Por quê? Porque você começa a se desidentificar dos processos racionais da mente. O que é natural quando você se torna um meditador, né? E faz da meditação uma prática regular. De repente você percebe as coisas, mas você não sabe mais dar nome a elas. Porque tudo aquilo que está diante de você é maior do que o nome que lhe foi dado. Né? A criança, quando vê um objeto e vai explorar o objeto, o interesse dela, né, a atenção dela muitas vezes é extinta assim que alguém diz, né, isso é um abacate, isso é uma banana, isso é um macaco, isso é uma bicicleta, isso é um trem. Né? A gente vai dando nome, a gente vai recebendo nomes logo já na primeira infância. Né? Porque é uma forma que somos educados, somos civilizados, né? Aprendemos os nomes das coisas. E esse primeiro impacto que acontece entre você e o objeto que está sendo explorado, ele é reduzido, porque a mente aprende a denominar o que está sendo percebido. Nisso a experiência, a interação com aquilo que está sendo percebida é suprimida. Às vezes com muita rapidez, com muita velocidade. Obviamente os pais não sabem disso, foram criados assim também. Né? Depois, na vida adulta, né, a gente vai buscar recuperar esse estado
de se relacionar com as coisas antes que elas tinham nome, antes que elas tenham significado. Aí você está diante de algo que você de fato consegue simplesmente contemplar, sem dizer o que é, né? Você se deixa impactar pela experiência. Pode ser causada por um filme, pode ser causado por uma cena que você vê no dia a dia, por uma situação qualquer, por uma paisagem bela ou por alguma coisa feia também, né? Nós somos continuamente impactados pelas coisas que estão em volta da gente. E vamos dando nome, né? Isso é legal, isso não é, isso é feio, isso é grande, isso é pequeno, isso não devia ser, isso deve ser, isso, né? Esse estado de dar nomes é uma atividade mental que sempre vai nos isolar daquilo que está sendo experienciado, a tal ponto que a gente não experiencia mais, a gente só nomeia e compara, né? Mas não experiencia mais. Esse afastamento daquilo que está sendo experienciado, né? O objeto e o experienciador são separados, né? E a experiência se perde. Isso tudo a gente começa a recuperar. Você começa a observar esse processo. Então, aquilo que está sendo experienciado e o experienciador se tornam uma única coisa. E isso é que torna a nossa vida diferente, né? E isso muitas vezes vai criar uma espécie de tontura, né? Porque a mente vai ficando um pouco desocupada, sem saber o que fazer diante de algo que ela não consegue denominar, diante de algo que ela não tem controle. É um novo jeito de viver, né? É um jeito de viver que a gente pode dizer de alguém que se encontra desperto, não mais identificado com os contínuos processos mentais com os quais estamos tão habituados, né? Eu vou começar a ler uma pergunta aqui. Oi, Marília Scofield. Oi, Setu, boa noite. Boa noite a todos. Estou percebendo que ultimamente voltei de uma maneira intensa com hábitos automáticos. Às vezes parece que volto a estaca zero no quesito presença. Me sinto presente nas sessões de Diksha ou práticas de meditação propriamente dita, mas fora disso volto para o automático. Cai a conexão. Tem alguma dica no dia a dia? Alguma prática para não distrairmos tanto? Legal, Marília. Na verdade, você não precisa de uma prática para isso, né? Eu vou te provocar de uma certa forma, né? Quem é que está percebendo isso? Quem é que está percebendo isso? É aí que está a resposta. Então, alguém está sendo capaz, eu estou chamando de alguém, né? Algo está sendo capaz de perceber que a conexão não está acontecendo. Algo está sendo capaz de perceber que existe um automatismo que pode ser aquietado, né? E que volta às vezes de uma forma recorrente. Então, o que eu estou chamando você é para encontrar este que observa. Porque o automatismo que você observa, não tem como a gente criar uma metodologia para parar com ele, porque ele é inerente ao funcionamento da nossa mente, ele é inerente à civilização humana. Para dar um outro nome para o automatismo, vamos chamá-lo de condicionamento, né? Nós todos somos condicionados a agir na vida, primeiramente, né, a partir do medo, a nos proteger porque sentimos medo. Aprendemos com os nossos pais a fazer certas coisas e a não fazer outras, né, como uma maneira de evitar o perigo, né? Desde cedo, desde cedinho mesmo, vamos nos tornando automatizados. Porque ouvimos dizer que fazer certas coisas é bom e ouvimos dizer que fazer certas outras coisas não é tão bom assim.
E se a gente quer ser feliz, se quisermos, né, encontrar alegria, amor, temos que aprender a fazer certas coisas e deixar de fazer outras. Né? Afinal de contas, convivemos com outros seres, né, dos quais dependemos de inúmeras formas. Então, o condicionamento está muito arraigado. E a maneira automática de viver é como a gente, né, está estruturado internamente. Claro que, na medida que vamos nos liberando dos medos, né, porque é isso que a gente busca também, a liberação do medo, e a consequente vida em liberdade, né, livres do medo, aí o automatismo começa de fato a perder a sua importância, porque você vai começar a corresponder às situações não mais a partir do medo, a partir de um estado de espontaneidade. Como eu estava mencionando agora, né? A criança ela enfia o dedo na tomada, ela pega a taturana e põe na boca, né? Ela não tem medo, ela não tem noção do perigo, até que a noção do perigo lhe é dada, ou até o momento em que uma experiência é dolorosa, ela se machuque, né? Mas uma pessoa que é imensamente, né, constantemente cerceada na sua movimentação porque os pais têm medo que ela se machuque, isso não pode, cuidado, vai cair, cuidado, vai se machucar, não sobe aí que, né, não faça isso, não faz aquilo. Muitas vezes isso vai criando mesmo uma estrutura de reatividade, né, sempre motivada pelo medo. E são reações automáticas. Né. Eu tinha um amigo meu, com quem eu né, convivi um bom tempo, é um psicólogo, né? Eu já mencionei ele aqui uma outra vez, que eu não vejo já há mais de 10 anos. E esse cara, ele foi criado no Cais do Porto de Santos, é um cara, né, criado com a malandragem, ele adora, né, esportes radicais, se tornou faixa preta de karatê, e, enfim, psicólogo, pós-graduado, trabalha com gente, trabalha com celebridade, trabalha com um monte de gente, um cara muito bem sucedido na sua carreira, mas ele tem alguns medos. Ele não ia na minha casa porque ele tinha medo de gato, e eu tinha 2 gatos em casa. Só dele imaginar que ele iria ver um gato na minha casa, se ele viesse me visitar, né, que talvez fosse roçar nas pernas dele, enfim, eram gatos mansos, né, ou pular no colo, era demais para ele. Né. Mais adiante eu fiquei sabendo que ele tinha pânico de lagartixa. Né. Falei assim, pô, o cara é faixa preta, né, é um cara, né, treinado a lidar com medo e acessar um poder, né, físico e de energia dentro dele, mas ele tinha medo de lagartixa, assim, a ponto de pânico de identificar de longe. Né? Ele tinha um sítio em Visconde de Mauá, não sei se ainda tem, e tinha todo tipo de inseto lá, e obviamente, né, aranhas e cobrinhas, etc. Mas o medo dele mesmo era da lagartixa. Né? E é interessante, porque virou uma coisa meio simbólica e uma referência, né? Porque fica claro como você é induzido ao medo por outras pessoas com quem você conviveu quando você era criança. Né? Tudo bem ter medo de uma coisa perigosa. Né? Agora, muitas vezes você vai ter medo de uma coisa que não oferece perigo nenhum. Né? No entanto, o medo é muito forte. E a reação que vem é automática. Né? Então, voltando ao tema, né? O automatismo está presente enquanto nós não temos acesso a uma série de processos que estão no inconsciente. Né? Na medida que a gente vai explorando, né, como eu comecei aqui hoje a minha fala, explorando o universo interno, né, as peculiaridades, as coisas que nos atemorizam, as coisas que nos encantam,
É importante a gente identificar as coisas que a gente rejeita. De jeito nenhum, né? Isso de forma alguma. Essa coisa que vem de um não interno, né? Porque os nãos falam muito sobre a nossa história. Muito. Né? Muito mais do que os sims, né? Que a gente raramente é capaz de dizer sim para as coisas também. Tem isso, né? E os nãos sempre vão criar um comportamento artificial, porque a gente não é que a gente quer uma coisa, a gente não quer uma coisa, né? A gente age não pela atração, e sim, muitas vezes motivado pelo medo, né? O automatismo é um comportamento adquirido, como eu já disse, provavelmente por conta do medo, né? Mas também por medos mais sutis, né? A gente tem medo de perder o amor de uma pessoa, a gente tem medo de não ser aprovado, a gente tem medo de não fazer sucesso, a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de não receber amor. Para que todo esse medo se acalme, não nos incomode tanto, vamos criando comportamentos, vamos dizer assim, adequados, né? Socialmente adequados, e a gente vai perdendo a espontaneidade, vai perdendo a capacidade de responder naturalmente às situações. Então, tem muitos fatores, né, que nos levam ao automatismo, mas o que eu consigo, né, observar aqui agora, né, é que é sempre por conta do medo mesmo. Né? Uma vez que a gente identifique esse processo automático, né, que acabou se manifestando nas situações, a gente vai se redescobrindo como pessoa, né? Vai reencontrando a coragem, vai encontrando uma forma natural e espontânea de responder às situações da vida. Né? Aí o automatismo simplesmente desaparece, ele se dissolve, ele perde espaço. Né? É muito importante a gente reencontrar a nossa natureza, né? Nossa real natureza. O Osho dizia, é importante a gente encontrar a nossa face original, é o nome que ele dava, né? Que é uma coisa que vem do Zen, nossa face original, né? Aquela onde existimos sem a necessidade de fazer uso de qualquer máscara. Você simplesmente é o que você é e não precisa fazer nada para ser diferente, para nada, né? Para nada. Então, é importante a gente encontrar meios de se reencontrar na liberdade interna, na capacidade espontânea de responder às situações e também, né, conjuntamente, né, simultaneamente, lembrar que somos aquele que observa e não aquilo que é, não este ou isto ou aquele que está sendo observado. Isso é um aspecto da consciência que é muito importante de vez em quando a gente encontrar uma referência, né? Porque tendemos a nos objetificar, né? Eu me observo, no entanto, isto que eu vejo em mim, tem coisas que me agradam, tem coisas que me desagradam, tem coisas que eu acho que merecem uma correção, né? Que nem quando você faz uma plástica no corpo, que você acha que certas coisas não estão certas, né? Devia ser diferente. Este que julga a si mesmo como sendo inadequado ou incapacitado, né, de ser natural, porque assim você vai estar isento de receber afeto, de receber amor, de receber algo dos outros que você precisa, né, é o motor para que você se torne uma pessoa automatizada. Né? Você de fato acaba perdendo. Mas volto a dizer, se você se encontrar com este que observa e não se identificar tanto com o que está sendo observado, né, o objeto deixa de perder deixa de ter tanta importância. Né? O que importa é você se centrar no observador,
mais do que nisto que está sendo observado. Tendemos ainda, né, a nos identificar com o que está sendo observado, por vícios de terapia, por vícios de autoobservação, até mesmo em meditação e em outros processos. Né? É inevitável que quando você observa alguma coisa em si mesmo, que você ache que não devia ser assim, né? Que devia ser diferente. Por isso que eu estava comentando logo no início. Né? É mais fácil olhar para fora, é mais fácil se perder na vida dos outros, né? Se distrair nas redes sociais, no que acontece com os outros, porque você, né, evita entrar em contato com aquilo que é mais real, né, e vai tocando a vida assim, né, achando que está tocando a vida, né, está tocando só a vida, não está vivendo, né. É importante sim a gente ir se reencontrando na percepção do observador, né? E observar, né? E observar. Mais adiante, numa terceira etapa, vamos observar o observador, né? Vamos ver, vamos buscar aquilo, ou este, se a gente for personificar, este que observa, quem é? O que observa? O que é isso? Né? Que está por trás dos olhos, que está por trás do entendimento daquilo que os olhos estão enxergando. O que é isso que observa? Alguns mestres também chamam isso de a testemunha. É o nome mais certo, né? Mais adequado. O que a gente busca em meditação é encontrar a possibilidade de testemunhar. Porque o testemunhar ele vem isento da crítica, vem isento da comparação, vem isento do julgamento. Então, como eu estava dizendo aqui no começo, né, o motivo, né, e a razão de um satsang é para que a gente possa encontrar a verdade. E a verdade ela é percebida por aí. Né? Dessa forma. Dessa forma que você vai entrando em verdade. Simplesmente com uma presença observadora. Então isso que você está chamando de estado de presença é um estado natural daquele que testemunha. Né? E ele é encontrado, sim, em termos de prática, né, que você me pediu, pela meditação, sim, é um caminho, né? Caminho da meditação. Na verdade, meditação é um estado, né? Não é algo que a gente faz. É um estado de meditação, é um estado absoluto de presença com tudo que está dentro, com tudo que está fora, a tal ponto que não existe mais dentro e fora. Todas as coisas simplesmente estão aqui, né? Aqui. Tá bom, Marília? Bem-vindo, Márcio. A gente procura começar num horário que seja mais fácil para todo mundo estar junto, né? Muita gente já me pediu para começar o encontro mais cedo, né? Pô, por que às 10? Por que você não começa às 9, né? Aí vou estar competindo com o Jornal Nacional, né? Vou estar competindo com a novela. Mas, enfim, é importante que você esteja aqui, viu, Márcio? E eu lembro que todas as coisas que a gente comenta aqui permanecem gravadas, aqui na mesma página aqui do Livestream. Também é postado no YouTube amanhã à noite ou no dia seguinte, né? E tudo que a gente comentou aqui, perguntou, explorou, permanece disponível para ser visto, ouvido e vivenciado a qualquer momento, né?
Isso é o que a tecnologia nos abençoa, né? Antigamente era fotografia, né? Você podia eternizar um momento, né? Com uma foto. Hoje a gente consegue, de certa forma, né? Eternizar todo um estado que a gente compartilha. E isso é fantástico, né? Mas mesmo assim, estar presente, né? Ao vivo naquilo que está acontecendo, sempre traz uma qualidade diferente àqueles que estão participando, né? Uma qualidade de presença diferente. Porque quando você está assistindo uma coisa gravada, você tem o botão do stop, né? E aí você tem o botão de voltar, aí você tem o botão de ouvir depois, né? De certa forma, você faz uso de alguns controles e você direciona a experiência. Tudo bem, né? Mas é diferente. Aqui somos impactados pela surpresa, né? As coisas são colocadas e são vistas e são respondidas, são comentadas na lata, né? E não dá para dar um stop, né? Então é uma experiência diferente, né? Eu acho mais legal, né? Poder estar ao vivo nas coisas, e porque a interação ela não é só desculpa, apesar dela ser virtual, né? O campo que se cria com todos que estão aqui na sala é real, né? É real. Eu só não estou vendo vocês, né? Tá todo mundo olhando para mim e eu não estou vendo ninguém. Mas tudo bem, já me acostumei com isso. Mas o campo a gente sente pela presença de todos, né? Todos que dedicam aí suas noites de terça-feira para ficar juntos, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Tudo bem. Às vezes chega cedo, às vezes chega depois, às vezes chega antes, né? Às vezes dá sono, vai dormir. Tudo bem, né? Mas o campo está criado, né? E você poder interagir nesse campo, mesmo que seja apenas para ficar ouvindo, é diferente do que ver a gravação, né? Mas a gente usa as gravações para poder rever, reouvir, ou por que não ouvir pela primeira vez coisas que foram colocadas e que a gente, por N razões, não teve condições de estar presente, né? A gente agradece aí a tecnologia, né? Mais uma vez, por podermos manter esse encontro disponível para mais pessoas e para a gente mesmo rever depois, em outros momentos, né? As primeiras vezes que eu participei de encontros assim, ao vivo, não existia internet, né? Foi me sentando aos pés do Osho, lá na Índia, nos anos 70. Todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, o Osho vinha nos brindar com a sua presença. E a gente acordava muito cedo, porque era 7 horas, né? Às vezes muito frio ainda. Se enrolava num chalezinho e ia para um auditório, às vezes com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Ficava ali agachadinho e o Osho respondia as perguntas que lhe eram enviadas por escrito, né? Aí ele delicadamente ia abrindo as perguntas, né, em bilhetes, e às vezes as pessoas também gostavam de enviar para ele piadas, né? Então ele dava uma separada, porque o Osho gostava muito de piada. E ele fazia uso intensivo das piadas para ilustrar certos estados que a gente conhece, né? E era um jeito muito legal dele nos impactar com alguma coisa, né? A respeito de nós mesmos, da própria piada que a gente é, né? E então foram as primeiras experiências que eu tive, né? A gente sentava ali e ficava na espera do que viria, né? Às vezes vinha logo de cara uma piada, né? E às vezes vinha uma pergunta, às vezes muito besta, né? Muito bobinha, né? Todo mundo ria da ingenuidade da pergunta ou da simplificação de uma questão, né? E o Osho sempre honrou todas as pessoas que lhe faziam perguntas, né? Então é uma coisa bonita nele, né?
E ele era capaz de uma pergunta muito simples ficar 1 hora, 1 hora e meia, né, discorrendo a respeito de um tema, né, e sem perder o vínculo com a pessoa, né, mas lembrando que a pessoa ali, como eu estou fazendo aqui, só é o porta-voz, muitas vezes, de um tema, de um assunto que está querendo ser visto. Né? Às vezes o assunto traz a sua própria energia, né? A própria questão está no coletivo e se manifesta através de uma ou outra pessoa para que seja explorada e revelada. Né? O processo, a nossa dinâmica é sempre essa. Né? Tudo que a gente expressa aqui, quer seja por escrito, quer seja pelos meus comentários, vai para o universo, né? Fica no registro do universo. As coisas vêm do universo e as coisas voltam para o universo. Né? Não somos autores de nada. Né? Estamos só acessando certas coisas, manifestando e devolvendo. Essa é a dinâmica do encontro, essa é a dinâmica de um satsang também. Então, sentar-se com alguém, né? Uma presença viva, fisicamente presente, né? E abrir o coração, abrir as questões, abrir as dúvidas, né? Ou simplesmente comentar algo que está sentindo, sempre é muito poderoso. Né? Raramente alguém que faz uma pergunta numa situação assim volta a ser a mesma depois que ouve a resposta. Raramente. Porque o fato de você fazer uma pergunta, de você trazer uma questão, mesmo antes de ouvir a resposta, já faz com que alguma coisa mude em você. Só de você fazer uma pergunta, só de você fazer uma colocação, só de você se expor, ou expor algo que você está sentindo, né? Ainda que protegido pelo anonimato de um encontro como esse aqui. Mas toda pergunta tem esse poder, traz o potencial de transformação, porque algo que veio para ser expresso é expresso. Então aquele que expressou deixa de ser o mesmo. Né? São os mistérios de um satsang. Né? Oi, Márcio. Então, já que falamos de campo energético, fale um pouco mais dessa egrégora. Estou falando, né, Márcio? Direto aqui, é só isso que eu estou fazendo. O campo, ele é criado pelo nosso anseio. Porque coletivamente, como um grupo de pessoas, como buscadores, como queira chamar, estamos manifestando algo que está buscando ser manifesto. Né? É assim que o campo se cria. A energia está presente. Né? Assim como o ar que a gente respira está presente. Agora o movimento, né, de inspiração, de expiração, né, de inalar o prana, vem da gente, né? Vem da nossa condição humana, da nossa condição física de ter essa interação com o ar, né? E com tudo mais que contém no ar. Né? A gente pode chamar de prana. Né? O que a gente faz aqui é quase uma yoga, né? Porque a gente respira algo, né? A gente traz e manifesta, traz e manifesta. Né? E é sobre isso que eu estou comentando aqui. Né? Quando a gente faz isso em grupo, cria-se um campo. Né? Eu já participei de reuniões, vamos chamar assim, de 1.000, 2.000 pessoas, né? Que é de 5.000 em alguns momentos. Mas eu participei mais recentemente, foram de reuniões assim com 1.000 pessoas lá na Índia, dentro do que é hoje chamado Ekam, o Templo da Unidade. Então, são duas experiências. Né? Uma, você está lá ouvindo o que está sendo colocado num curso, num processo. Tal, né? A segunda experiência é você estar lá ouvindo o que está sendo colocado dentro de um espaço físico que foi desenhado para você acessar estados mais elevados de consciência, como é o caso do Ekam.
né? É um templo maravilhoso, construído exatamente para a gente ter essas experiências lá. E a terceira experiência, eu já tive as duas, né? De estar lá dentro sozinho e de estar lá dentro com 1000 pessoas, né? Uma coisa bem... experiências muito diferentes, né? E você fazer um processo, fazer uma meditação, fazer um ritual, né? Por exemplo, né? Que me marcou muito, né? Participar de uma espécie de dança de roda, né? Mais ou menos 5, 6 círculos, um dentro do outro, né? O círculo externo com umas 200 pessoas, o interno com mais 100, o outro com mais 100, o outro com mais 80, né? Enfim, vários círculos, né, de pessoas de mão dadas ou não, fazendo um movimento específico, circular dentro do templo, né? Então, apesar de estar lá, apesar de estar dentro do templo, você ainda tem essa experiência de estar vivendo algo com um grupo gigantesco de pessoas que estão buscando o mesmo que você, né? E contribuindo para que algo aconteça. Então você é impactado pela presença das pessoas, você é impactado pelo que as pessoas estão fazendo, você é impactado pelo que você está fazendo, você é impactado pelo lugar que você está, e a soma dessa, né, dessa experiência toda, que pode ser de 20 minutos, pode ser de meia hora, pode ser de 1 hora, nunca mais você vai esquecer. Né? Porque é como a gente vê o nascimento e a formação de uma egrégora, como você chamou aqui, Márcio. Né? Então, a razão de eu estar fazendo esse encontro aqui não é diferente. Né? Estou sempre buscando reunir pessoas com um propósito em comum para a gente, né, se mover, né, juntos e criar campos. Né? Criar um campo mais aberto, criar egrégoras, criar condições de acesso a outros estados. Né? Tudo isso a gente faz dentro do que dá para fazer no mundo virtual, né, que a gente está. E de vez em quando a gente consegue se encontrar, né, como nos cursos do SS, né, fontes e sincronicidades, quando a gente reunimos aí no PIG, que foi o primeiro que aconteceu, por volta de 1000 pessoas, né, no Rio de Janeiro, em Brasília, aqui em São Paulo, novamente no Rio de Janeiro. Então, quando um grupo de pessoas se reúne para fazer algo juntos, né, e para encontrar juntos alguma coisa, o campo se cria. Né, porque todos nós, de alguma forma, recebemos um chamado e atendemos ao chamado que recebemos. Né. Isso sempre é muito forte, quando você recebe um chamado e vai. E mais gente recebe o mesmo chamado e também vai. E aí as pessoas vão se encontrando, vão se reunindo, e aquilo que foi chamado dentro de cada um se torna uma experiência muito forte para todos. Né? Então é um pouco por aí, né, Márcio? Eu, de vez em quando, eu insisto aqui para que participem, né, de eventos assim, porque são experiências de vida muito marcantes, né? Dão muito significado à nossa vida, dão um direcionamento para aquilo que a gente veio fazer aqui, né? E está fazendo. Né? É isso que vai te dando né, um poderoso estar, né? Estado de estar, estado de presença. Oi, Márcio. Quer dizer que funcionamos como instrumentos de algo que precisa acontecer inevitavelmente? Também. Também. Podemos estar cientes disso ou não. Né? Mas sim, a presença se manifesta por meio disso que é nos sentirmos presentes. Né? Tem algo que se completa quando a gente acessa aquilo que quer se manifestar e manifestamos aquilo que quer se expressar. Né? Ou seja, somos as mãos do divino. Né? O divino se manifesta fisicamente através das nossas ações, do nosso posicionamento, por que não até das assim chamadas escolhas que a gente faz, né? Que a gente acha que está fazendo, né? Mas que já foram
feitas muitas vezes previamente. Vou insistir mais para você da próxima vez chegar mais cedo, né, se possível, para a gente explorar um pouquinho mais aí as suas questões com mais tempo, porque agora meu tempo já deu. Eu vou fechar o encontro aqui, vou reabri-lo novamente dentro de aproximadamente 10 minutos. Eu reabro a sala aqui, a gente abre para receber também pessoas que venham de outros países, né, que não falam português, para receber a presença e a Diksha por meio da Oneness Meditation. Ela é parte integrante aqui do encontro e ela vai também criar as condições para que muitas coisas que a gente comentou aqui hoje possam se tornar uma experiência real para cada um de vocês. Namastê, gratidão pela presença. A gente se encontra dentro de alguns instantes.